Olá, meu nome é Júlia, sou aluna do curso de Desenvolvimento de Sistemas e vou apresentar um trabalho da matéria de comunicação passado pela professora Shirley. A coesão, ela permite com que as frases e as palavras de um texto estejam ligadas, permitindo com que qualquer leitor, ao ler o texto, entenda e que a leitura seja feita de maneira fluida. A coerência ela é um pouquinho mais complicada porque ela tem dois tipos, a coerência interna e externa. A coerência interna ela vai tratar da relação entre ideias e elementos que estão no próprio texto, que estão apresentados no próprio texto. Já a coerência externa, ela estabelece uma relação entre o texto e o mundo, ou seja, são informações que o leitor precisa ter, não necessariamente estará exposto no texto. Os elementos coesivos, eles podem ser pronomes, conjugações, advérbios, e eles ajudam a retomar a informação ou a antecipar a informação, o que acontece também com os anafóricos e catafóricos. Então, eles vão antecipar ou retomar uma informação que anteriormente já foi dita ou que posteriormente será dita. Como neste caso, para que não repita o nome Maria novamente, eles utilizaram o ela, que é um pronome de Maria, e a conjugação é para conectar as duas orações e assim não cria um prejuízo linguístico ali, que assim não se torne repetitivo. Já a elipse e a metonímia vai ter a mesma função, de evitar que o texto se torne repetitivo. Então a elipse ela vai excluir elementos para diminuir essa repetição, e a metonímia, como eu aprendi há muito tempo, ela vai ser como se fosse o autor pela obra, como está no exemplo posterior. Ele leu Shakespeare. Ele não está dizendo que leu uma obra de Shakespeare. Assim, se tornaria um texto muito longo, a pessoa provavelmente se cansaria ao ler. Então, outro exemplo poderíamos dar. Ao invés de falar que ele leu Dom Casmurro, poderíamos dizer que ele leu Machado de Assis. Então, seria o autor pela obra. Já no exemplo de elipse, temos o uso do e, a conjugação e, para que assim não continuasse um texto que a pessoa lesse e se tornaria cansativo porque tem muitos elementos. Já a pontuação foi dividida pelo Bashar em duas partes, em dois tipos, que seriam os separadores e os de comunicação. De separação seria a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, interrogação. Já os de comunicação, que seriam utilizados quando a pessoa fala, seria dois pontos, aspas, travessão, parênteses e muito mais. É visto, é notório, que muitas pessoas da nossa geração elas têm extrema dificuldade com o uso de vírgula. E podemos ver que a vírgula é só usada em 4 situações, que seria na situação de lista, para listar certas coisas, por exemplo, Fernanda, Maria, Júlia e Fernando foram ao cinema. Para não colocar a conjugação em todos os nomes e assim ficar um texto muito estilisticamente feio, é utilizado as vírgulas. Temos também separação de explicação. Então, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, entre vírgulas, a cidade maravilhosa, se tornou a cidade mais bonita do mundo. Então, a explicação cidade maravilhosa, que é referente ao Rio de Janeiro, ele vem entre vírgulas. Separar lugar, o tempo ou modo do início da frase, e separar orações independentes, como temos o exemplo aqui. Eu acho muito importante continuarmos o trabalho, mas uma conjugação de oposição, de adversidade. Temos também separação de orações dependentes. Temos aqui o exemplo de eu acho muito importante continuarmos o trabalho, mas numa conjugação de oposição, não devemos perder o foco em nossas obrigações mais urgentes. Antes do mais, teria uma vírgula, porque são orações independentes. Intertextualidade ocorre quando um texto faz referência a outro texto, a outra obra, para que amplie as possibilidades de interpretação. Neste caso, temos o exemplo da canção do exílio, que foi usada no hino nacional brasileiro. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores, foi retirado da canção do exílio por Osório Duque de Estrada, para que houvesse uma valorização da nacionalidade, uma valorização das belezas naturais e da própria arte produzida no país. Citação e paráfrase. A citação ela é uma reprodução exata das palavras de um autor. Ela é usada muito em Enem, tanto a citação, tanto a paráfrase,
modelo de redação dissertativo argumentativo e, ao realizar a citação, as normas são definidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essas normas são usadas muito por estudantes atualmente. A paráfrase é quando reescrevemos a citação de um autor, que um autor falou, mudando um pouco, falando com as nossas palavras. Obviamente, o significado tem que ser o mesmo. Ela vai citar de uma forma que não seja o que o autor falou. Ao fim, no começo dessa paráfrase, colocamos o nome do autor, para que assim não ocorra plágio. Hipertexto permite que o leitor navegue de um ponto a outro, sem seguir uma sequência, como acontece em livros. Ele não precisa necessariamente seguir uma ordem para que entenda o significado de determinada parte. Isso acontece muito em dicionário. Não necessariamente você precisa ler o dicionário inteiro para saber apenas de um significado de uma palavra. E no meio digital isso acontece por meio de links que são interligados. Resumo e resenha. O resumo são breves textos que não trazem muitos detalhes, somente o essencial. Um exemplo muito bom disso são as sinopses de filme. Ela não traz spoiler sobre o filme, mas ela traz um pouquinho para você conhecer e saber se você quer ou não assistir aquela obra. A resenha é um resumo, só que crítico. Então ela vai trazer a opinião do autor sobre o resumo e vai fazer com que as pessoas critiquem. Então isso vai para o jornal ou para a internet para as pessoas decidirem se irão ver o filme ou não. Normalmente elas vão ter cabeçalho, descrição da obra como resumo e um comentário crítico. Fichamento. Fichamento é uma forma de guardar informações em fichas e ela vai vir com 3 tipos. Fichamento de conteúdo, que é praticamente o resumo, que será organizado em tópicos que indica ideias gerais. Isso é muito usado por estudantes. Tanto o de conteúdo quanto o bibliográfico, eles são muito usados por estudantes, para depois conseguir estudar, para vestibular ou para uma prova qualquer. É muito importante que esse resumo ele será feito como uma paráfrase, ou seja, o autor do fichamento dirá com suas palavras o que o autor da obra fichada disse. Fichamento de citação. Ao invés de fazer uma paráfrase, anota-se textos relevantes da obra, com a devida indicação da página onde elas aparecem. Então ela não será tão grande quanto a de conteúdo, mas ela indicará as páginas corretas onde você consegue achar essas informações. Fichamento bibliográfico consiste não apenas em anotar passagens de resumos de conteúdo, mas em tecer comentários descritivos, estabelecer relações de outras obras, mesmo anotações de ideia, a serem posteriormente pesquisadas. Tanto a de conteúdo quanto a bibliográfico eu vejo que é muito utilizado no meio acadêmico. É isso, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por assistir. Tenha um bom dia.